Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que nos acolhe como um lar de esperanças, que nos instrui como uma universidade de almas e que ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. Houve uma pequena confusão no tema, mas para mim o tema pode ser um ou outro. O que nós escolhemos foi quem cura quem e a pedagogia de Jesus. Qual que vocês preferem ou preferem os dois? A gente pode fazer dois pelo preço de um também, porque vai dar na mesma. Vocês já ouviram falar que Jesus curou alguém? Eu nunca vi, em parte alguma. E olha que eu estudei 55 traduções bíblicas e nunca vi ele dizer, eu curei você. Sempre afirmou, a sua fé te curou. E disse-nos, dentre outras coisas, que somos deuses, que o reino de Deus está dentro de nós. E parece que ele criou um decreto: farão coisas maiores do que agora faz. Tudo é possível àquele que crê e ama. Sempre vence quem tem vontade firme. Mas outras coisas que ele dissera também, às vezes me deixam um pouco até desconcertado, dependendo de onde eu estou ou com quem eu estou. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Eu já fui caluniado. Não é fácil. Ame quem te odeia. Parece que é um pouquinho mais complexo ainda. Faça o bem a quem te deseja o mal. Mas eu não conheço melhor pedagogia no processo da autocura do que esta. Porque para o espírito Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora. Quem ora recebe os benefícios da fonte cósmica. Quem recebe a oração recebe apenas alívio ou estímulo. A oração é o mais potente mecanismo no processo da autocura, segundo Joana de Ângeles. E ela nasce em nossa consciência, em nosso coração, segundo a autora. É o mais perfeito mecanismo no processo de plenificação. Para André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do Divino Médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio, que é o reino de Deus que está dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da tradução, vai estar mais ou menos assim: se todos os encarnados estivessem cientes, e acrescento eu, conscientes, da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento das aptidões e das capacitações humanas. E essa força é o Evangelho que Jesus já havia dito, que está dentro de nós. Que para Joana de Ângeles é força, é vitalidade e vida. Quem quiser estudar, está na obra Espírito e Vida de Joana de Ângeles.
Para Emmanuel, o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, conforme a obra Irmão, na lição Renúncia, por Francisco Cândido Xavier e Joana, por Divaldo Pereira Franco. Por isso, nós vamos tecer algumas reflexões, não é porque alguém nos disse, nós vivenciamos isso no dia a dia. Porque quando começamos a estudar isso, eu tinha apenas 2 meses de vida. Ou eu decidia viver, ou morrer em precárias condições. Porque desconhecia totalmente, não só o mestre, o modelo, o guia, mas principalmente o seu Evangelho. E conforme está no versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. E eu me interessei. E com Emmanuel, que comenta esse versículo na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, ele termina dizendo: pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E alguém pode imaginar, mas como eu vou falar do Evangelho para os meus órgãos, para o meu coração? Não é tão difícil. O coração, embora tendo o seu cérebro particular, se esse tem bilhões e bilhões de neurônios, ele tem alguns milhares, mas ele tem 5.000 vezes a mais a capacidade de transmitir essa informação para as células, de acordo com o nosso pensamento, que sem lapso de tempo reflete no núcleo até a periferia da célula. O pensamento, de imediato, sem lapso de tempo, se eu estiver falando mal ou falando bem, ele vai atingir o nosso DNA, segundo Joana de Ângeles, conforme consta na obra Dias Gloriosos. E ele vai lesar o comando, o cronograma organizacional da célula, ou vai reconstruir esse DNA. Depende do que nós estivermos pensando. Se eu estiver pensando na verdade, na bondade, na benevolência, eu estou criando, pela aceleração dos sentimentos em conjunto com os pensamentos, fótons, que são partículas de equilíbrio, que vai reconstruir os tecidos ou alimentar os que já estão reconstruídos. E se eu pensar negativo, eu crio elementos que vão agredir o meu próprio corpo, vírus, vibriões psíquicos, na mesma obra citada. Está no capítulo Pensamentos e Doenças. Então, se eu sei o que é o pensamento, a senhora sabe o que é o pensamento? Sim. Pensamento de paz, de inspirador, próximo. O pensamento não são esses. Aí, se eu tirar esse foco desse pensamento, já vou para um pouco de expressão e correção por mim mesmo. Sim. Aí você está falando da ação do pensamento. Eu quero saber o que é o pensamento. Aí vamos ver se a gente chega à oração. O que é? É um ser? O pensamento também é um ser ou é apenas uma vibração? Vamos raciocinar. Alguns de vocês, ou todos, estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa algumas vezes? Ou algumas lições? Se não estudaram, não sabem o que estão perdendo. Porque o Evangelho estudado,
compreendido e vivido, como nós falamos, ele cura todas as doenças. Agora, quando temos o olhar mais centrado naquilo que estamos lendo, enxergamos na lição do Espírito Caritas, dependendo da tradução, porque as nossas traduções das obras espíritas dá vontade de chorar, pegar um lençol e chorar de tristeza, dependendo das informações. Mas nas que eu li, nas mais fiéis, o Espírito afirma por 3 vezes, Espírito Caritas, eu sou a caridade. E nós pensamos que caridade é dar coisas. Caridade é um processo de autoiluminação, segundo Joana de Ângeles, conforme a obra Em Busca da Verdade. É um processo de autossublimação, segundo Emmanuel, ou a sublimação da personalidade, conforme Kardec, em Viagens Espíritas de 1862. Mas o que é a personalidade? Eu já chego lá no pensamento. A personalidade é a mente consciente, subconsciente, o perispírito e o corpo e a alma que deveria estar no comando disso. Você está no comando de seus corpos? Porque eu pensava que estava. Até estudar a obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, onde Kardec narra que o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. E eu pensava que eu era o espírito encarnado. Falaram para mim, e eu acreditei. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito que o criou a sua criação, da qual ele é Deus. Se traçarmos um paralelo, como Kardec o fez, entre Deus, o arquiteto cósmico, e o espírito, se um de nós pensarmos, Deus sabe mesmo antes de pensarmos. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Nesse momento eu levei um choque, porque eu não sei nem o que é célula, nem as moléculas que a constituem, muito menos os átomos. E Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131. E ensina-nos na obra A Gênese, no capítulo 14, a criar moléculas saudáveis. E eu vou arrebanhar com a mente, com o pensamento, uma porção de fluidos, gravar nestes fluidos as minhas virtudes, condensá-los em meu perispírito e transportar a molécula saudável para o meu corpo e curá-lo. E ainda afirma, no perispírito tem uma fonte permanente de energias. E a oração, conforme o Evangelho, já que vimos que a caridade é um espírito de alta hierarquia, e quem pensa que é só no Evangelho que está esta informação, vai lá na obra Jesus no Lar, de Emmanuel por Chico Xavier, está mais do que isso. E se for na obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, vai estar falando 4 entidades de alta hierarquia, e uma delas chama fé, a outra esperança, a outra caridade e a quarta misericórdia. Então, do mesmo modo que um hormônio que nós criamos com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, conforme André Luiz em Evolução em 2 Mundos, é um ser, porque ele dá ordem, ele coordena tecidos ou funções de nosso corpo. Por exemplo, a vitamina é o ser, conforme o seu nome, é uma vitamina de fato ou um hormônio, a vitamina D? Aquela que o sol dá de grátis. É um hormônio com mais de 400 funções ou é apenas uma vitamina mesmo? Nós sabemos que é um hormônio, e hormônios são leis que coordenam funções do nosso corpo,
e nós as criamos, segundo André Luiz, com o nosso modo de pensar. E você sabia que a oração é filha da fé? Está no item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira filha da fé é a oração. A oração decorada é apenas, como Kardec escreveu um capítulo inteiro com ensaios, com pequenas orações, dizendo: isso é apenas para estimular-vos, porque a verdadeira oração é aquela que nasce da sua intenção nobre, apresentando-se com humildade. Mas a melhor de todas as orações é a ação, é o que você vive. E o pensamento é filho da oração, conforme Joana de Ângeles e Emmanuel. A oração, ela começa, segundo Emmanuel, na feição de simples desejos, e desejos já são entidades tomando a forma correspondente, conforme o capítulo 24 da obra Sinal Verde de André Luiz. Então imagine vocês desejando alguma coisa, vocês estão criando um ser, uma entidade com a forma correspondente que vocês estão desejando. Para Emmanuel, esse desejo que nasce nesse centro de força, no laríngeo, aqui está ligado no corpo dos desejos, ele é uma alavanca que move os sentimentos. E esses sentimentos que está aqui no cardíaco, essas emoções, quando viajam desse centro para o frontal, quando chega na mente, transforma-se em pensamentos. A nossa força de atração. Agora, alguém consegue pensar sem ter inteligência do que vai pensar? Ou melhor, imaginar? Porque eu quero reconstruir alguma coisa no meu corpo, já que Jesus não curou ninguém, embora pudesse fazê-lo. Ele disse: a sua fé, e fé para nós é conhecimento de causa. A fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E ela precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que posso, porque eu compreendi. E só tenho essa certeza, essa convicção, após a testificação dos fatos. Por isso, conforme a Gênese, capítulo 11, item 10, Kardec assim grafou: conforme o trabalho que a natureza nos oferecer, ela nos oferta também novos corpos. Eu acho que eu fiquei animadinho e estraguei o meu, querendo um outro corpo novinho. E no item seguinte, porque Kardec tem disso, ele atualiza o seu pensamento, às vezes, de um item para outro de sua obra. Para ser mais exato, é preciso dizer, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o seu novo corpo. Deus fornece apenas a matéria-prima. Cabe a nós utilizá-la. E não é só no perispírito que tem uma fonte permanente de energias. Na obra Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, ela narra que em nosso corpo tem um médico interior às ordens da mente, aguardando a força, a vontade, o pensamento, esta ordem para agir, e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis no corpo. E Emmanuel, na obra Emmanuel, quando ele fala da medicina espiritual, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, o Evangelho do Cristo, em nosso próprio espírito e na natureza, porque o Evangelho está no ar,
conforme o Espírito Caena na obra Canção na Natureza. E em Páginas Esparsas, volume 2, Bezerra de Menezes fala que ele está em todos os lugares. Ele está nas águas, ele está nas aves, ele está nos peixes. Se Evangelho é força, é a lei que rege a vida. Se é vitalidade, é a matéria-prima que gera e nutre a vida. E às vezes queremos decorar o livro e às vezes não compreendemos. O que você comeu hoje no café da manhã? Você. Eu adivinho o que você comeu, não precisa dizer. Quer que eu adivinho? Eu leio pensamentos. Você comeu Evangelho. Evangelho é força, vitalidade é a matéria-prima, e tudo que existe na natureza é a geração dessa matéria-prima gerenciada pela força. Evangelho é o pão da vida. Lembra de Jesus? Foi ele que disse. Ele para nós é o Evangelho vivo. Mas num dado momento ele disse: coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. Quem levar ao pé da letra vai pensar que tem que ser canibal, mas não era esse corpo. O planeta é o corpo do Cristo. Então coma o que estiver no planeta conforme a necessidade. Ou beba, esse é o meu sangue, que é a vitalidade que gera a vida no planeta. Então, conforme nós vamos entendendo o que é Evangelho, o que é oração, o que é bioenergia, matéria mental, o pensamento, já temos uma ideia do que seja e como criá-lo. E o Espírito, que é o construtor do próprio corpo. Numa reunião mediúnica, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não só é um espírita consciente, é um cientista, médico e professor de medicina, e ele narra que numa reunião mediúnica o primeiro espírito que deveríamos receber é o nosso, para saber o que nós temos. Porque para Joana de Ângeles, o espírito sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como fazer, onde realizar. E por que não acessamos a nossa própria consciência? Leon Denis fez isso. Está na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele não só acessou esse livro oculto, essa consciência que ele acreditava que era o seu todo, e o que estava encarnado era apenas uma fração diminuta desse todo. Alguém já assistiu o filme O Pequeno Buda? Vale a pena. Ele é baseado na reencarnação. E lá apareceu 3 criaturinhas que tinham as mesmas características do Buda. E no final do filme, eles queriam saber, afinal de contas, quem de nós é a reencarnação do moço. E o mestre, que estava buscando, investigando para chegar a uma conclusão, falou: a única coisa que eu posso dizer a vocês é que o espírito pode animar mais de um corpo. E lá naquele caso, animando 3 corpos. Isso está na obra de Hermínio Corrêa de Miranda, principalmente em Diversidade dos Carismas. Você acredita que você pode animar mais de um corpo? Eu não acredito, eu tenho certeza. Depende da sua habilidade. Embora tem vários espíritos que podem se unir e animar um só corpo. É absurdo? Está na obra de Hermínio Corrêa de Miranda. E não teve até hoje alguém que teve a ousadia de contestar os ensinamentos desse mestre que passou por aqui. A história foi mais ou menos assim: houve uma festa numa fazenda. E no outro dia, um dos personagens encontrou o outro que estava na festa na cidade. E aí, fulano, como foi a festa? E ele foi insistindo, perguntando, e falou: mas que festa? Aquela que nós estivemos ontem. Você.
porque eu nunca estive lá. Então, quem esteve lá com aquele mesmo corpo? Já pensaram nisso? Porque eu me vejo fora do corpo animando vários corpos, não sei vocês. Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Por exemplo, para Paulo de Tarso, nós somos células do corpo do Cristo. Quantos encarnados tem no planeta Terra? Mais de 8 bilhões. E quantos desencarnados? Diz que é 9 para cada encarnado. E Kardec, Revista Espírita, setembro de 1868, ele fala que a alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados, formando uma só consciência sobre a regência do Espírito-chefe. Mas então ele está encarnado em nós? Isso é Bezerra de Menezes. Jesus está voltando no comportamento de cada um. Se nós fazemos parte do corpo dele, ele está encarnado nos mais de 30 bilhões, no mínimo, de espíritos, só na forma humana, sem falar nos demais. Mas todos são expressões de sua consciência. Vamos complicar mais um pouquinho, pode? Só mais um pouquinho na toca do coelho, que a gente volta e termina com o exercício. Quantas células tem o corpo de vocês? Para os menos entendidos, 100 trilhões. Para os mais ousados, 600 trilhões, como o Dr. Deepak Chopra. Para os mais audaciosos ainda, que tem um livro da maçonaria, que tem essa informação, 200 quintilhões. E André Luiz, na obra No Mundo Maior, ele fala que células não são simples pedaços de carne, são pequenas almas que devem evoluir com as nossas almas. Então eu estou encarnado nelas, porque se eu souber conduzi-las, e elas morrem e renascem a cada segundo, de 100 a 600 milhões. Se a que morrera ou as que morreram tinham a função, porque antes eu estava falando da sua vida, fofocando, você sabe o que acontece quando eu fofoco a respeito da vida alheia? Num segundo, eu mato bilhões de células. Chico Xavier, a fofoca, meu filho, também mata. E a fofoca e a inveja, segundo Ramatiz, é a pior magia do mal. Um pensamento fere mais do que uma bala, Miramês. Só que fere quem está pensando. E ele fala que existe a magia mental. Eu penso a respeito de vocês alguma coisa negativa e fico alimentando aquilo, só que eu estou matando é o meu mundo. Sou eu que estou morrendo. Se o outro não estiver na frequência, jamais vamos atingi-lo. Porque do contrário eu não acreditaria nas leis. E ele é a lei. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se não vivenciarmos tudo que ele ensinou dentro dele. E Kardec complica um pouquinho mais. Nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, e esses outros seres estão dentro do Cristo. Como se esses outros avatares fossem os sistemas do seu corpo. E nós poderíamos ser os órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos. E quando entendemos essa realidade, que eu sei que Jesus, porque se o reino de Deus está dentro de nós, Ele está e Deus também. E basta-nos colocá-los em ação. Só que eles só entram em ação se lembrarmos do que Ele disse.
Fazei a outrem somente o que gostaria que lhe fosse feito. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. No café da manhã você deixou alguma coisa em desperdício? Você que eu perguntei do café da manhã? No café da manhã você desperdiçou alguma coisa? Deixou alguma coisa no prato? Porque eu e o Alexandre que me trouxe, e eu não vou falar para vocês como a gente limpa o prato, que vocês vão falar que nós não temos educação. Mas isso a gente faz em casa. Temos uma técnica. Na sua casa eu peço um pedaço de pão, porque todos são filhos de Deus. Um caroço de arroz que se deixa no prato, 500 pessoas que fizerem isso, poderia salvar uma vida, porque dá um prato de comida. E nós sabemos que num grão de arroz, ou numa gota d'água fica mais fácil, tem 9 trilhões de moléculas. Uma gota d'água. E dentro dessa gota d'água tem seres com 1 milésima de milímetro, segundo Camille Flammarion, já com músculos, com nervos, instrumentos de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, persegue o seu almoço, a sua presa, nos abismos de uma gota d'água. E Leon Denis narra que dentro de um átomo tem parasitas, que segundo Anthony Béchamp, contemporâneo de Leon Denis e Allan Kardec, ele nasceu em 1816, nós criamos esses parasitas com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de sentir. Para Emmanuel, uma emoção violenta sobre o corpo, ela dilacera, porque é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Deu uma martelada no meu relógio. É isso que uma emoção violenta odeia o Giló. Odeia, matou bilhões de células, só dizendo, mesmo que se for de brincadeira, conforme Joana de Ângeles. Todos os átomos do corpo, segundo o cientista Allan Kardec, que estudou química, física, biologia, anatomia, fisiologia, lecionou medicina, estudou astronomia, astrologia, matemática, magnetismo, mais de 30 ciências correlatas, e está na Revista Espírita de 1864, no mês de junho. Em 2 meses, todos os átomos de nossos corpos são trocados. Daqui a 2 meses, nenhum dos átomos que tem hoje estará mais em nossos corpos. Ele chega a afirmar que um ser de 80 anos já animou 450 corpos e às vezes estragou todos, ainda está devendo para a natureza. Quer sarar? Basta mudar o pensamento. Porque se eu não tenho inteligência, eu não tenho poder imaginativo. Porque eu posso imaginar uma coisa segundo as informações que possuo. E se eu tenho inteligência, se eu tenho imaginação, eu consulto as minhas memórias baseado na minha inteligência de hoje e no que eu tenho de ontem. Se eu souber consultar a minha consciência e fazer o cálculo, porque a razão calcula, segundo Emmanuel. Ela cataloga, ela compara, ela analisa. E o sentimento, que nós chamamos também de intuição, ele cria, ainda segundo o mesmo autor. Ele edifica, ele alimenta e ilumina. O pensamento, conforme André Luiz, somente dá forma àquilo que nós desejamos criar. O sentimento é que dá vida. A palavra mentalizada ou verbalizada dá movimento e a atitude dá direção. Eu posso mentalizar o transplante de célula-tronco mental, que a medicina acadêmica sabe fazer. Mas se levar isso a efeito, onde ficam as Big Pharmas? Porque eles ensinaram pessoas a curar de Alzheimer, Parkinson, derrame cerebral.
transplante de célula-tronco pelo paciente. E eu tenho a revista até hoje guardada com essas informações. Outros seres que criaram artérias do coração, do sistema circulatório, melhor dizendo, com a mente, com esse transplante de célula-tronco. A medicina acadêmica e a medicina espiritual. Camille Flammarion, obra A Morte e Seu Mistério, volume 1. A energia do corpo se renova totalmente em alguns dias, 20 dias mais ou menos, e basta a mentalização para criar um órgão novo. E a minha coluna e toda a ossatura do meu corpo começou a desmanchar, uma degenerescência espantosa para a medicina. E nós construímos uma coluna nova com 1 mês e meio. Osso da mandíbula com 20 dias. 30 anos sem medicação de espécie alguma para quem foi desenganado pela própria medicina. Além de termos um médico dentro do corpo, outro no perispírito, na mente tem uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, conforme está em evolução em 2 mundos e também em mecanismos da mediunidade com André Luiz. E esta fonte inesgotável é o nosso próprio pensamento, se nós soubermos coordená-lo. Porque ele gerencia a matéria mental que está em torno da mente para dar forma àquilo que se pensa e depois o sentimento para a qualificação, conforme dissemos. Agora, se eu desconheço a mim, e não tive a honra de ler pelo menos a questão 919 do Livro dos Espíritos, há um meio prático, além de prático, o mais eficaz, e além de eficaz para se melhorar nesta vida, e além da melhora resistir aos arrastamentos do mal? Sim, um sábio da antiguidade já vos disse, Hermes Trismegistus, o nosso mestre, o pai da sabedoria, o 3 vezes grande, lá no Egito, que Sócrates leu no portal do santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás a verdade, e também conhecerás o universo, que Jesus completou mais tarde, não está ali, mas eu estou mentalizando a foto dele ali. Conhece a verdade e ela te libertará. A verdade de quê? Filho de peixe é o quê? Filho de gato. E filho de Deus só pode ser Deusinho, porque Jesus é que disse. Agora, quando eu tenho essa fé que Deus está em mim e fora de mim, em toda parte, se eu acredito que Ele é a suprema sabedoria, a inegável onipresença, Ele está dentro e fora de tudo quanto existe, e a insuperável onipotência, e tudo posso naquele que me fortalece, porque nele eu existo, nele eu vivo as minhas experiências e me movo daqui para lá. Respirem com suavidade, asserene a mente, pacifique os corações com a respiração, ela tem esse poder. Essa informação é de Yogananda. A respiração acalma as emoções. Só que respira pensando naquela imagem do Cristo, ou nela bem dentro de vocês, na consciência, no coração, no próprio Espírito, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Respirem, se acalmem e imaginem que em torno da mente está um oceano de fluidos, ou em torno e também dentro de nós, esperando a ordem para dar forma ao que pensamos, para dar vida, para dar qualificação segundo as nossas intenções e sentimentos.
Inspirem, se acalmem, sinta a energia que a natureza forneceu, que a espiritualidade canalizou, que os colaboradores do plano físico desta casa também se doaram. E esse manjar divino está à disposição de cada um. Inspirem, se acalmem, comece a pensar no que desejam, o quanto de saúde, de paz, de equilíbrio, de serenidade, sentir o que está pensando. E o pensamento, junto com outros pensamentos, formam as ideias. Ideias enobrecedoras. Ideias que convergem para o mesmo fito, para o mesmo fim, criam os planos. E Joana de Ângeles afirma assim, na obra Plenitude: ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Como fazer isso? Ainda a autora: o interessado deve visualizar-se saudável no seu universo psicobiofísico, moral e espiritual. Projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio, vendo-se recuperados, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz, na mais perfeita paz, porque Deus é tão perfeito, que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. E se o reino está dentro, Deus e o Cristo também está. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.